sacerdotal que nós vimos no Velho Testamento. No Novo Testamento você vai ver a bênção apostólica, e a gente vai falar mais pra frente. Mas eu quero começar, irmãos, falando com você aquilo que o Espírito Santo falou comigo e tem falado durante todos esses meses. E tem me despertado. E não tem sido só comigo, que eu acho muito mais legal, né? E quando o Espírito Santo fala só com você, o negócio fica meio difícil. Porque você, né, vai falar com os outros. Não acho isso não. Fala com outra pessoa, não acho isso não. Mas o mais interessante, mais lindo, é que você vai falando com um irmão aqui, outro irmão ali, e o Senhor já tem falado com aquele outro irmão, com aquela outra irmã, com aqueles seus amigos achegados ao Espírito Santo de Deus, e Deus vai falando, vai tomando, está todo mundo numa só fé, num só Senhor, num só pensamento. Opiniões adversas, com certeza, né, Emily? A gente quer um pau de vez em quando. Mas um só Espírito. Entende? Uma só fé, uma só bênção. Porque essa bênção impetrada aqui pelos sacerdotes não era uma bênção individual, sabe, Rayane? Que você chega para mim e fala assim: Gi, eu preciso de uma bênção, ora por mim, porque eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Não é essa bênção individual, é uma bênção que ela é estendida para o povo de Deus. Ela é estendida, mas ela é delimitada. Entenda, ela tem os seus limites. Essa bênção ela é estendida para o povo de Deus e não passa disso. É acepção de pessoa? Não. Porque todos aqueles que quiserem e que aceitarem o sangue do Cordeiro de Deus sobre a sua vida, que quiserem, né, experimentar desse amor de Deus, vão fazer parte dessa bênção. Mas nós estamos num tempo em que muita coisa vai mudar, mas vai mudar mesmo. Aliás, já mudou muita coisa, porque eu não consigo ver nem o seu sorriso, inclusive, né? Já mudou muita coisa, mas está mudando. A nossa geração está vivendo um processo de tramitação. Muitas mudanças ocorrerão na sociedade e muitas mudanças ocorrerão na nossa igreja. Muitas mudanças ocorrerão no povo evangélico. Muitas mudanças ocorrerão nos crentes, na forma até dos crentes viverem. Muitas mudanças ocorrerão. E como profeta de Deus, que eu creio que fui chamada para ser, eu estou te alertando e abrindo seus olhos hoje, para que você entenda que haverá mudanças sim. E por haver mudanças, você precisa escolher um lado. Você precisa escolher um lado urgente. Dentro da igreja, você já deve ter tido a mesma impressão que eu tive. Um certo momento eu criticando muito, eu até falei no Gudacinho que eu fiz um diáriozinho até falando mal da igreja. Ainda bem que eu falei pro diário, não falei pro povo, né? Não saí falando no Facebook. O povo gosta de meter mal na igreja. Mas eu meti mal no meu diário mesmo, porque aí só Deus lê, só eu e ele e eu. E eu, poxa, a igreja é isso, a igreja é aquilo e tal, não sei o que, e eu lá no meu diário. Aí um certo dia tomando banho, o Senhor me abriu os olhos e me fez ver que dentro da igreja existe uma outra igreja. Dentro da igreja existe uma outra igreja. Existe a igreja do homem e existe a igreja de Deus. E eu vou te dar exemplo para você identificar o que é o que. Por exemplo, a igreja de Deus, quando eu me acheguei, toda destruída, cheia de trauma, extremamente tímida. Não pense numa pessoa tímida. Sim, era eu. Tem gente que fala assim: ai não, eu nunca vou pregar porque eu não consigo nem pegar no microfone. Meu filho, você não me conhecia há uns anos atrás. Uns pouquinhos anos atrás. Extremamente tímida. Cheguei cheia de trauma, cheia de dores, cheia de pesos, de marcas. E essa igreja, a igreja de Deus, ela me abraçou. Ela cuidou de mim. Ela sarou as minhas feridas. Ela me adotou. Eu carente, mulher carente, uma menina carente, sabe, que tinha medo do sexo masculino, porque todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino que passaram pela minha vida me machucaram, me decepcionaram, e tinha medo de me aproximar. Tinha medo. Teve uma vez que eu lembro
negócio, minha mãe me chamou, Gi, mas por que você não gosta que fulano venha aqui na sua casa? Ele já fez... Meus pais chegaram a achar que o cara tinha feito alguma coisa comigo. Quase que denunciei o cara, porque eu tinha horror a ele. E eu não sabia entender o que era isso. Mas eu tinha horror. Ele chegava na minha casa e me escondia no quarto. Eu tinha horror. E aí essa igreja me abraçou. E eu pude ser cuidada, inclusive, pelos homens da igreja. Pastores que eu chamava de pai. Seu Valdeci, que é o tesoureiro aqui, mas que me acompanha desde novinha, que eu chamava ele de pai. Porque o Senhor me fez amar um gênero que para mim era destruidor. Entende o que a igreja de Deus fez por mim? Ela mudou todos os meus conceitos, todos os meus paradigmas, me fez enxergar, sabe? Que eu era amada, que eu tinha um pai, sim, um pai dos pais. Que nem todo homem era aproveitador, que era abusador. Que nem todo homem me olhava com malícias, mas que viam homens de Deus que olhavam para mim e oravam por mim, e me abraçavam e cuidavam de mim. Isso foi lindo. Só que dentro dessa igreja havia também a igreja dos homens. E sabe o que a igreja do homem fez comigo? A igreja do homem muitas vezes ela levantou mentiras contra mim. Levantaram fofocas contra mim. Me feriram, mas me deixando sangrando. Já me acusaram. Já fizeram de tudo para me tirar do ministério. Sabe aquilo que você critica quando você olha para a igreja e fala assim, meu Deus, nem parece igreja. Eu também já fiz com alguém. Eu já machuquei alguém. Eu já julguei alguém. Eu já julguei outras meninas porque acharam que, nossa, olha ela, não quer nada com Deus. E já fui muito julgada também. Aliás, de todas as meninas que andavam comigo, eu era a menos provável. Na verdade, eu sou o improvável de Deus. Eu era a que menos daria certo. Mas o Senhor é Deus de improváveis. Graças a Deus. Mas a igreja do homem, eu tive para ele, em nome de Jesus, exceto. A igreja do homem, ela me feriu, sabe? E tem muita gente ferida hoje pela igreja do homem. Tem muita gente machucada por essa igreja. Muita gente, na verdade, se a gente abrir o Facebook, vai ter dando lapada em crente, é falando mal de pastor, é falando mal de igreja. Porque no longo dos tempos, isso não é de hoje, isso não é recente. Que pastores roubam, que pastores, né, que líderes, não é recente, é algo de muito tempo. E que durante muito tempo machuca pessoas e fere pessoas. Mas entenda, Deus vai te fazer enxergar a igreja de Deus dentro dessa igreja. Porque você pode pensar, não, mas fulano não deveria nem estar na igreja. Como é que fulano está ali no ministério? Como é que fulano faz isso, faz aquilo? Entenda, você também faz parte da igreja do homem. Senão você seria um alienígena, né? Você é um anjo que desceu do céu e está congregando com a gente. Você, como eu, faz parte da igreja do homem. A gente está aqui, daqui a pouco eu vou e erro com o pastor, daqui a pouco eu erro com o Robinho vai ficar chateado comigo, depois vem a ceia, aí a gente não suporta, olha para um, o outro olha para mim, não sei o que, a gente ora, chora, troca catarro, aí fica tudo bem. O Senhor restaura. O Senhor restaura a comunhão. A igreja do homem, se ela te feriu, eu queria representar ela hoje aqui e te pedir perdão. Perdão por todas as vezes que te julgamos, que julgamos o seu jeito, que julgamos por você não ser tão encaixada aos padrões. Perdão. De verdade, perdão. Eu sei o que é ser ferida e ter marcas dessa igreja. Mas eu a perdoei. Porque eu faço parte dela. Mas também faço parte da igreja de Deus. E diz a palavra de Deus. Você já deve ter lido. Com certeza você já
já viu, você conhece essa passagem? Porque a gente usa muito, né, para poder criticar o outro. A parábola do joio e do trigo. Diz essa parábola que a semente era boa e ela foi lançada. E quando essa semente ela foi lançada, veio de noite, ao anoitecer veio o inimigo e ele lançou um joio ali. E o joio, ele foi crescendo junto com o trigo. E foi perguntado durante a parábola assim, mas por que não arranca o joio então e resolve logo? E aí eu destaquei essa frase que para mim é perfeita nessa parábola. Quando diz assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Sabe o que o Senhor falou comigo debaixo do chuveiro? Que a igreja de Deus, a igreja de Cristo e a igreja do homem crescem juntas até a ceifa. A igreja de Cristo e a igreja do homem crescem juntos. E é interessante para Deus a igreja do homem, porque Deus, Ele inaugurou a igreja lá nos céus, no seu coração. Ele gerou a igreja, Ele gerou um plano perfeito para salvar o homem. Por isso que a igreja do homem é tão imperfeita, porque diz que só na hora da ceifa que serão separados o joio do trigo. E até lá eu não posso dizer que fulano é joio, fulano é trigo, ciclano é joio. Até lá eu não posso saber disso, porque enquanto isso estamos vivendo na igreja de Deus, e a igreja perfeita de Deus está aqui no meio para alcançar os homens que ainda estão fora dela. Tá entendendo? Tem muita gente aqui dentro que ainda está fora da igreja de Deus. Está vivendo na igreja do homem, os costumes, tem as suas, né? Tem a sua fé, a sua crença, mas ainda está fora da igreja de Deus ainda. E Deus está dando chance hoje de conserto, arrependimento e dizendo, vem, porque muita coisa vai mudar. E eu preciso reconhecer a minha igreja dentro dessa igreja. Glória a Deus. Essa igreja, ela não começou nem quando Jesus vai lá e intitula através da vida dos apóstolos, através da vida de Pedro. Essa igreja, ela tem um começo em Deus, como eu falei, no coração de Deus, mas Deus chama um nome em especial e declara a bênção sobre este homem. Esse homem se chamava Abraão. Abrão. Depois que ele viu seu nome, mudaram para Abraão. E Abraão, diz a palavra do Senhor, eu quero ler essas bênçãos para que você entenda que tipo de bênção que está sobre a sua vida. Porque a igreja do homem engana até, deturpa até a mensagem. Muitas vezes a gente entende que a bênção é aquela que a gente vem buscar, o carro, o namoro, o homem de Deus, ou a varoa de Deus, um casamento abençoado, a conversão da esposa ou do esposo, a conversão do filho. Isso tudo pode vir, vai acontecer. Na hora que estava sendo ministrado, pastora, eu nem conheço o seu filho, mas Deus falava no meu coração de Deus atraindo filhos, não, os de sangue e os que não são de sangue. Eu não conheço, mas na hora do louvor Deus falava tanto, eu comecei a pensar no seu filho que não é de sangue, e que eu creio que nesse tempo Deus vai atrair os filhos, Deus vai atrair, entende? E aí, sobre Abraão, eu vou lendo os versículos rápido por causa do tempo. Em Gênesis 12:2 é declarada uma bênção sobre a vida de Abraão. Ele diz assim: e far-te-ei, Abraão, uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começou aí a igreja, começou aí o povo. Você não vai encontrar a palavra igreja no Antigo Testamento, mas o Senhor começou a separar os seus ali. Ele tira um homem ali no meio de uma multidão de pessoas
bênção, que para muitos seria a maior bênção da vida de Abraão, e não é. Mas que para muitos seria a maior bênção. Qual é a maior bênção da sua vida? Talvez você diga, a moto que eu conquistei, que eu comprei com o meu suor. Qual é a maior bênção da sua vida? O meu marido, eu era encalhado, ninguém olhava para mim, e eu consegui casar. Ele renega essa bênção. Entrega-lhe o seu filho, e você conhece a história. O Senhor não permite que ele mate o seu filho Isaque. Ele troca o sacrifício, em vez de sacrificar o seu filho. O Senhor mesmo, Deus provedor, né? Ali fornece um sacrifício, um animal, para substituir Isaque. E em seguida o Senhor declama a bênção sobre a vida do seu filho Isaque. E ele diz assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A bênção da sua vida, a bênção, a maior bênção da sua vida, ela não se baseia naquilo que os seus olhos veem. É aquilo que você vai gerar, vai vir de Deus, vai ser gerado sobre a sua vida e vai passar de geração em geração para o seu filho, para os seus netos. A bênção aqui passou para o filho Isaque, mas não ficou ali, porque o Isaque perto de morrer, porque herança é isso, né? Você consegue receber a herança de alguém que está vivo? Por isso tem filho matando o pai, né? Para poder receber a herança antes da hora. Mas você só recebe a herança depois da morte do pai. E Isaque estava perto de morrer. E aí acontece aquela história que você conhece, né? Esaú é quem receberia a bênção. Jacó, muito esperto, pega essa bênção. E aí Jacó é abençoado, ele recebe essa bênção, tá? Ele declara que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. E aquela bênção que estava sobre a vida de Abraão, seu avô, a bênção que estava sobre Isaque, seu pai, estava sobre Jacó, seu filho, e não contente no seu filho, também veio para os filhos dos seus filhos. E pouco antes de Jacó morrer, perto da herança ser entregue, ele passa essa bênção para os seus filhos e diz, Gênesis 49, 28, são estas as 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó. Isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Entenda, a bênção de Deus, a maior bênção de Deus sobre a sua vida, que é exatamente o que nós declaramos aqui, que é o Senhor te guardar, o Senhor te abençoar, o Senhor cuidar, resplandecer o rosto sobre ti. Você tem noção que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas sobre a sua vida, sobre a sua descendência? A gente, quando é jovem, a gente é meio inconsequente e a gente pensa apenas no nosso hoje. Normalmente a gente vive o nosso hoje e não sabe das consequências do que virá para os nossos descendentes. É por isso que tantos filhos sofrem por causa dos erros dos pais, que sai tendo filho, sai fazendo filho. E meu Deus, mas que culpa eu tenho de ter nascido assim, numa família tão doida? Mas essa bênção, ela quebra qualquer tipo de maldição que estava sobre a vida dos seus pais, da sua família. É por isso que nós declaramos aqui a cada final de culto. E eu não sei se você parou para prestar atenção. E se você até hoje vem nos cultos, recebe a bênção apostólica, vai para casa e não percebe o peso dessa bênção sobre a sua vida, a partir de hoje você vai perceber. A partir de hoje você não vai conseguir arredar o pé daqui de dentro sem receber a bênção do pastor. Porque o Senhor incumbiu ao sacerdote essa bênção. Porque é para a igreja, é para o povo de Deus, é para o povo separado. Ele começa dizendo nessa bênção: o Senhor te abençoe e te guarde. Essa bênção sacerdotal, ela acontecia toda vez em que o povo se reunia, se congregava. Não existia uma igreja como a nossa aqui, mas eles se reuniam. O sacerdote sacrificava e depois de haver morte,
Ele estendia as mãos para o povo, declarava essa bênção: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E o povo dizia: amém. E não era qualquer amém também, meu irmão. Eu já falei aqui algumas vezes, não era qualquer amém. E das outras vezes que eu falei, como eu não estava nesse assunto, eu falei: não, gente, outra oportunidade eu falo. Eu falei mais 5 vezes, falando que em outra oportunidade falava, mas eu vou falar hoje. Ai, pastor, tá passando, né? Mas eu vou falar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías. Só para você ter o peso do seu amém, tá? Você fala no final do culto. Às vezes você fala de lá de fora do portão. Isaías 65, versículo 16. Achou aí? Amém. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque a tradução da palavra, a tradução da Bíblia, ela vem até nós de uma forma que a gente possa entender no nosso dia a dia. Porque se vem de como era feito e fazia sentido na época, a gente ia entender menos ainda. Porque tem gente que, né, a gente às vezes lê algumas passagens que continua sem entender. Quando a gente não estuda o contexto, tudo isso, a gente às vezes não entende a Bíblia, não é verdade? E essa palavra aqui foi um exemplo que eu peguei quando estudando sobre o amém. Foi um exemplo que eu peguei, que na tradução o certo seria assim: assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus do amém. Pelo Deus do amém. E o amém para eles não era um mero assim seja. Pra gente muitas vezes é. Você fala até brincando: fulano, vai lá em casa depois. Amém, vou sim. Né? A gente joga o amém. Só que para eles, naquele momento, o amém, ele tinha o peso da verdade mais absoluta. Entende? Quando ele falava: e te dê a paz, e o povo falava: como é que é? Ele falava: eu acredito nisso com todas as minhas forças, e essa é a mais absoluta verdade. Quando eles oravam e terminavam aquela oração, eles falavam amém, mas esse amém era no sentido de: aquilo já é uma realidade para mim. Tá entendendo? Eles terminavam a oração já acreditando naquilo que eles oravam, porque já era muito real para eles. Não era algo tipo: que assim seja, que vai acontecer. Não, eles oravam e quando terminava, aconteceu. Amém. Eu acredito que já aconteceu. No mundo espiritual, minha oração já foi atendida. Porque as orações sempre são atendidas, irmãos. De acordo com a vontade de Deus, sempre são atendidas. E eu aprendi com um homem de Deus esses dias que foi o homem de Deus ou foi você que falou? E não lembro. Que a nossa oração sempre é atendida. Que a nossa oração não deve ser para Deus responder. Deve ser para a gente aguentar e esperar. Ah, foi Luiz Hermé, é isso aí. Foi Luiz Hermé, estou tentando lembrar, mas era Marcelo. Ele que comentou isso comigo esses dias. A nossa oração tem que ter uma convicção tão forte como eles tinham quando eles falavam amém, a ponto da gente só então pedir a Deus: Deus, me fortalece para que eu chegue até o amém, até o ocorrido, para que eu não desista no meio do caminho, para que eu saiba que eu vou alcançar a promessa sim, que vai acontecer. Entende o que é isso? Glória a Deus. Sei lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É a bênção da presença de Deus. Essa bênção o mundo não pode ver, o mundo não pode sentir. Você pode bater cabeça em tudo que é lugar aqui, mas quando você sentir saudade da presença, é pra cá que você vai voltar correndo. E eu sei que tem pessoas que estão com o coração afastado de Deus hoje aqui, e tudo que Deus quer te falar
Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus refletida, ele apresenta o bem de Deus, ele apresenta o favor de Deus, ele apresenta a misericórdia, a compaixão. Tem noção do que é isso? Resplandecer o rosto de Deus na sua vida, nas suas atitudes. É essa bênção que está sobre a igreja de Deus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz que mais tarde Jesus mesmo veio falar para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz. Não é essa paz, gente, que o mundo fala, que você vai encontrar lá no dicionário Aurélio, não, que é uma paz meio barro, meio tijolo. A paz de Cristo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É essa paz que eu dou para você, igreja. É essa paz, filho, filha de Deus, para prevalecer as frustrações, as decepções, as feridas que os homens te fizeram, que as mulheres te fizeram. E essa bênção, durante muito esse bichinho tá demais, hein? Tá parecendo um rato lá de casa. Teve gente que me perguntou sobre o mistério do rato, né, gente? Não tem muito tempo para explicar do rato. Mas parecia esse bicho aí. Incomoda, mas não te tira da graça. Te faz às vezes perder a visão. Que nem todo mundo aqui, ó. Tava ligadinho na palavra, parecia um tiro. Às vezes você perde um pouco a visão, assim, meio te embaraça a visão. Às vezes chega ao medo. Fiquei 2 semanas com aquele rato lá dentro de casa. 2 semanas que não tinha veneno, ratoeira, não tinha nada, só enchia a barriga do rato com as iscas. Virei tudo aquela cabeça, tudo lá em casa não achava aquele rato. Mas foi morto. A paulada. E tem coisa dentro da gente que vai ter que ser morto com a paulada. Tem coisa que você só vai conseguir sobreviver aqui se você matar a paulada. Porque tá te tirando o foco de Deus, tá te tirando da visão. Você não consegue mais escutar a voz de Deus, você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a Bíblia. Você sabe o que é isso? Não deixa mais esses insetinhos, não. Eu repreendo na sua vida em nome de Jesus tudo o que está roubando a bênção de Deus para sua vida. Em nome de Jesus, mata a paulada em nome de Jesus, para que essa bênção seja completa na sua vida, na vida da sua família, nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Sabe quando essa bênção é completa? Quando Cristo Jesus veio ao mundo. E quando ele veio ao mundo, a bênção parece que tem uma certa alteração, mas ela não é alterada, ela é completada. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Aí você vai se familiarizar, porque é essa bênção que os pastores costumam mais usar hoje. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. 1 Coríntios 10:16 diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Sabe o que é isso? A bênção que era vivida no Velho Testamento, ela foi completada para mim, para a sua vida. Gentios, aqueles que foram enxertados, não faziam parte, mas foram enxertados na videira, para que a graça, a comunhão e o amor de Deus seja vivenciado pela igreja, e precisa ser vivenciado. A gente está vivendo em tempos em que vai acontecer uma peneira nesse lugar. Mas vai vir outros, irmão, não se desespera não. Sai da Nazareno não. Mas vai acontecer porque tem que acontecer. Eu falei no culto das 5, eu não quero que a minha igreja seja conhecida por pecado. A minha igreja vai ser conhecida por santidade, porque é o lema da nossa igreja. Santidade ao Senhor. E Deus vai estar peneirando. E aqueles que não são, haverão de encontrar misericórdia para se tornarem, passarem a ser. Encontrarão perdão.
fazendo nessa pandemia. Quem está chegando junto, a gente não pode ter uma grande aglomeração, mas quem está chegando junto, a gente está chegando, está adorando junto, está orando junto, está buscando a Deus. Você pode fazer isso, pega a sua panelinha, pega seu grupinho de amizade, chama na sua casa. Não é feio não. Chama, vai, ora, vai buscar ajuda ou vai ajudar alguém. Porque quando você vai orar para alguém, você ainda toma um gás melhor do que se alguém for te ajudar. Seja igreja. Mas igreja, não existe igreja sozinha. Eu não consigo acreditar que eu sou igreja sozinha. Não consigo acreditar numa igreja individual. Eu sou o templo do Espírito Santo. Sou. O Espírito Santo faz morada em mim, faz morada em você. Agora eu só sou igreja quando eu estou partindo do pão e quando eu estou partindo do cálice que Cristo Jesus derramou na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Que você seja atraído pela graça de Deus. Que você seja envolvido pelo amor de Deus. Pela graça de Cristo Jesus. Porque antes do amor de Deus, a bênção declara graça. Porque você só conhece o amor se você passar pela graça de Deus. Tem gente que não entende a graça e atropela, quer viver só love, só amor de Deus. Mas não consegue viver se você não passar pela graça. Se você não sentir real arrependimento dos seus pecados. Se você não reconhecer quão miserável é e que é por causa dele, por ele, por tudo que ele fez por nós. Amém? Que a bênção seja estendida sobre a sua vida, sobre os filhos dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Faça parte dessa igreja. Faça parte dessa igreja. Feche os seus olhos nessa hora. Rapidinho, tá, pastor? 5 minutos. Feche os seus olhos. Essa é uma noite de concerto. O Senhor quer liberar essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Ele quer te fazer ser parte da igreja de Deus. Não é da igreja do Nazareno. Não é da igreja A ou B. Fazer parte da igreja de Deus. E viver a graça, o amor, a plenitude do Espírito Santo, a comunhão com os meus irmãos, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, viver o amém de Deus, viver o amém de Deus, viva o amém de Deus, que é a mais absoluta verdade no mundo espiritual. Viva o amém. Sua família e seus filhos e as filhas. Você pode se levantar? Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família, os teus filhos. Você pode levantar suas mãos. Você segue hoje. É pra você, é pra você. Que a bênção é pra você, é pra sua família. Até 1000 gerações. A família.
te amar.